Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do rascunho na dissertação argumentativa. Na verdade, em qualquer texto que você venha fazer, né? Mas na dissertação argumentativa, há uma necessidade de um rascunho prévio porque você tem elementos a serem seguidos, né? Você tem ordens de elementos. Então, você precisa ter elementos mínimos dentro de cada parágrafo que venham valer os seus pontos e que venham validar a sua dissertação como argumentativa. Lembrando que a dissertação expositiva, a diferença da expositiva para a argumentativa é porque a expositiva apenas reporta alguma coisa, né? Apenas mostra para o leitor algo, um fato, algo que esteja sendo o foco dessa dissertação. A argumentativa, você tem que ter uma técnica ou pelo menos uma estratégia para validar o seu ponto de vista, logo fazer com que o leitor entenda o seu ponto de vista. Você pode até não mudar a ideia do leitor sobre um determinado fato, mas você consegue provar para o leitor o porquê que você pensa daquela forma. E essa forma é por meio dos argumentos. Então, a gente tem como validar o argumento de várias formas. E se a gente está começando a pensar um rascunho da introdução, certo? Na introdução, a gente tem que ter o tema, o problema e a tese. Logo, se você parar para pensar numa escrita já efetiva, né, escrevendo já de uma vez, a chance de você deixar de abordar ou deixar evidente, aliás, né, deixar de mostrar evidentemente esses três elementos que é obrigatório na introdução da dissertação argumentativa, acaba sendo muito grande a chance de você não colocar isso. Por isso, o rascunho se faz necessário. Então, ao rascunhar uma introdução, a gente tem que pensar no tema, para não fugir ao tema, né? Lembrando, a persistência da violência contra a mulher não é violência contra a mulher. Se você escreve só sobre a violência, você está tangenciando. Então, o rascunho vai ser uma forma de você evidenciar literalmente o tema, né? E não simplesmente bater na trave daquele tema. Você tem que arrumar um problema para você poder subsidiar 30 linhas, quando a gente está falando de Enem, por exemplo, ou a maioria das redações de uma redação completa, coerente, que tem um argumento forte, ela não consegue ser escrita em menos de 30 linhas. Então, a gente vai virar ali as 30 linhas, pelo menos, né? E então, você tem que ter um problema para que você tenha uma ideia sobre esse problema e você chegue ao final com uma proposta de intervenção, quando a gente está falando do Enem, ou com uma conclusão cíclica, quando a gente está falando de qualquer outro concurso, ou da dissertação propriamente dita, certo? Então, eu preciso ter esses três elementos. Eu preciso entender o tema e abordar bem o tema na introdução. Eu preciso ter um problema e eu preciso ter uma tese, né, que é um ponto de vista defendido por dois argumentos, pelo menos. Daí vem a questão do argumento nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ou 3, se você tiver 3 argumentos na introdução, certo? Esses argumentos, eles precisam ser fortes para convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, normalmente, a gente utiliza o quê? Citações, que são elas filosóficas, literárias, senso comum, pode ser histórica, também científica. Então, você vai pegar a fala de alguém, um trecho de um livro, alguma passagem, alguma coisa que venha falar para o corretor, olha, não só eu penso assim, mas Einstein, por exemplo, pensa assim, né? Kant pensa dessa forma também. E aí você vai articular esses argumentos. Então, você vai se apropriar da fala de alguém ou de uma passagem histórica ou de alguma coisa que venha validar os seus argumentos. Para isso, o rascunho se faz extremamente necessário, né? Para você adequar, por exemplo, uma citação ao tema do seu parágrafo, não só ao tema geral, mas sobre o assunto que você está falando ali naquele parágrafo. Daí a gente tem a conclusão, que quando a gente fala de Enem, é uma proposta de intervenção. Então, abordar ali agente, ação, detalhamento, efeito social, dentro de um contexto de uma coerência e coesão textual, né? Conversando o tempo todo com aquela coluna vertebral, que é o planejamento, por exemplo. O planejamento é um rascunho fantástico. Eu acho até que o planejamento ele é o rascunho mais eficaz quando a gente está falando principalmente de Enem, da escrita de texto de modo geral,
mas do Enem principalmente. Então, você tem ali todos os elementos dentro de um planejamento para que você lembre de como escrever ou quais os elementos que você quer colocar na sua dissertação. Se a gente está falando de Enem, a gente tem um tempo ali estipulado, né? Então, você tem a pressão psicológica, você tem vários fatores que fazem com que você esqueça de colocar alguma coisa. E a história de escrever uma redação e passar limpo nem sempre dá certo. Normalmente, o candidato não consegue fazer isso num tempo hábil. Então, se não há um tempo hábil para você escrever uma redação e passar ela limpo, lembrando que quando a gente passa limpo, normalmente a gente muda bastante coisa, ou seja, você perdeu o tempo de escrever e você perderá o tempo de passar a limpo e de recriar, né, redefinir as suas ideias no passar a limpo da sua redação, acaba o planejamento sendo mais eficaz, porque você tem ali um esqueleto do que você queria escrever e aí você vai passar a limpo. Então, para deixar eficaz, na próxima aula nós vamos relembrar o planejamento como rascunho. Qual a estratégia que a gente pode usar no planejamento para que ela venha validar e fazer eficaz o tempo que a gente tem para escrever uma dissertação argumentativa, principalmente quando a gente está falando de Enem. Então, até lá!